Muito bom dia para você. Hoje é dia 25 de maio de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso e armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e ele disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Meus irmãos, e aqui nós temos exatamente, quando Paulo precisou se defender dos judeus, ele se usou exatamente das leis judaicas. E agora, diante de Roma, ele se usa da sua condição de cidadão romano. Mas ali ele prova exatamente que o tribunal, aqueles que o queriam condenar, na verdade, ele mostra sua incompetência para poder fazê-lo, sua incapacidade para poder fazê-lo, porque eles querem trazer a duros fios aquilo que eles próprios não fazem. E eles querem puxar para si uma justiça que eles próprios não realizam. E na realidade, ele mostra também essa fragilidade na qual se defende ao extremismo e não se respeita a criatura humana. E aí muita gente que está ouvindo esse vídeo pode dizer: nossa, quanta hipocrisia, nunca ouvi, como se na verdade eles fossem assim. Cada pessoa é responsável por si. Que fique muito claro, aquilo que nós aprendemos do Senhor, ainda que sobre tortura, sobre ameaça, e Paulo nos traz muito bem isso, os apóstolos nos trazem muito bem isso, a gente não deve renunciar. Mas isso não nos desobriga de respeitar o nosso próximo. Assim como também ele, sendo respeitado, deve respeitar o outro. A gente vive muitas vezes em guerras frias, e todo mundo já ouviu falar da Guerra Fria, que não era uma guerra armada, mas sim uma guerra de ideologias. E a gente vive isso constantemente. E quando as pessoas não compreendem esse fino limiar permeado pelo respeito, aí agem em nome de Deus, agem em nome de algo, agem em nome da pureza e de uma série de fatores. Quando, na verdade, o que falta é respeito ao outro. A discordância, ela é um direito meu, como também é um direito do outro. Nós não podemos aceitar aquilo que vai contra os nossos preceitos, que nos fere. Mas nós não podemos, em nome disso, matar o outro. Porque Cristo jamais aceitou o pecado, mas ele acolhia com misericórdia pecadores. O que muitos fazem, a gente pode não concordar. E devemos, se a gente acredita que fere os preceitos, não devemos concordar. Contanto, o respeito à pessoa humana precisa ser mantido. A gente se acha tão justo, tão bom? Compreenda bem. Deus é puro amor, pura misericórdia e pura justiça. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que lutemos para defender aquilo que o Senhor nos ensinou. Mas nos lembremos que quem dá a vida é Deus e quem deve tirá-la também é Deus. Não venha dizer: estou agindo com extremismo, fazendo por causa disso em nome de Deus. Quantos já o fizeram e fazem atrocidades? E ali Paulo demonstra exatamente que eles não tinham como negar. E aí quando ele então fala que ele está sendo julgado exatamente por confiar, e quando ele então professa, testemunha a sua fé, aí se gera novamente um alvoroço e queriam despedaçá-lo por aquilo, e o próprio que o colocou ali manda que retirassem com medo de que ele fosse despedaçá-lo. Mas por quê? Porque quando não há unidade do Espírito Santo, quando é o eu querendo impor algo, meu irmão, não vai para frente. O resultado não é bom.
não vai dar certo. Então, que na nossa liberdade, nós sejamos testemunhas autênticas, cristãos autênticos, católicos, apostólicos, romanos autênticos. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer a doutrina da nossa igreja. Aquilo que não se faz, aquilo que não se concorda por quê? Não é o outro que tem que descobrir por você, é você quem tem que descobrir primeiro. E aí a gente recorre à palavra. E a igreja, ela, Sagrada Escritura, tradição, magistério. Por que a gente desconhece tantas vezes e aí qualquer um nos convence, qualquer um se deixa levar? Ah, não pode por quê? Porque não pode. Mas você precisa conhecer para que você compreenda. Mas ainda depois de compreendido, que nós sejamos misericordiosos como nosso Senhor Jesus Cristo é. A gente não vai abrir mão daquilo que nós acreditamos. Mas a gente também não vai ser insensato, não vai ser extremista, dizendo que é em nome de Deus. Se não concordamos, ponto. E a gente não tem que abrir mão daquilo que nós não acreditamos por aqueles que não concordam. Mas a gente também não pode perder o respeito à criatura. Um ser humano como eu e como você. Então aqui Paulo demonstra exatamente sobre essa igreja fechada, mas que era fechada para si nos sentidos que diziam ser religiosos, mas na verdade eram políticos. Ia muito além do que eles diziam que realmente era. E a prova disso é que quando ele defende, então, aí se faz uma gritaria, e aquilo que Paulo estava sendo acusado, vira então os dois grupos discutindo entre si. E a gente ainda vê muito isso. Mas que nós peçamos sempre a luz do Espírito Santo. Porque se for pelo eu, não vai dar certo. O resultado não vai ser bom. Mas quando é pelo Espírito Santo, que a verdade e o reino de Deus seja proclamado. E é isso que interessa e é isso que compete. Hoje é quinta-feira de adoração. Que diante de Jesus Eucarístico, no tempinho que você tiver, tire um tempinho para poder estar com Ele. Que nós possamos dizer que Ele é Rei, que Ele é soberano, que Ele é santo, 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 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que é assim, nesse caminho, que nós também queremos trilhar. E que Ele nos ajude nas muitas adversidades desse mundo, a não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, e não deixarmos de ser um pouco, ao máximo que nós pudermos, misericordiosos, assim como Deus é misericordioso, mas que a gente também não perca, assim como Ele é justo, que nós busquemos também ser justos. Deus abençoe.